Oi, segundo ano! Bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de artes, nós iremos fazer o que hoje na aula de artes? Nós estudaremos o que é poesia. No nosso livro de artes, traz muitas poesias. Ele é bem rico nesse primeiro módulo, nesse módulo 1 e módulo 2. Ele é bem rico de tanta poesia. Mas nele também se encontra o que? Poemas. Encontramos sim alguns poemas. E eu trouxe aqui hoje um bem conhecido. Qual é? A Bailarina, de Rosiana Murray. Tia, nós já estudamos. Sim, mas eu estou falando de poesia. E se eu vou falar de poesia, eu também devo falar um pouco de poema. Então a tia já quer iniciar essa aula falando este lindo poema. Mas antes, vamos aqui comigo. Me fale como foi o final de semana de vocês. Como foi esses dias descansando? Tivemos aí um feriado, não é verdade? Não tiveram aula. Sim, vocês não tiveram aula. Tivemos aula na sexta-feira, mas já passou sexta-feira. Passou domingo, passou sábado, não é isso? Sábado e domingo. E hoje, segunda-feira, nós teremos a nossa aula de artes. E vejam, ouçam com atenção, alunos do segundo ano A e alunos do segundo ano B. Ouçam com atenção o que a tia vai ler. Se já conhece, acompanhem com a tia, tá? A bailarina. Caminha nas pontas dos pés a bailarina, como se o circo fosse feito de neblina. Vai bailar a bailarina, vai voar a bailarina, e és tão fina, tão fina. Vira vento a bailarina, vira nuvem, vira ilha, e no último salto ilumina o palco, transformando o silêncio em maravilha. A tia já falou no início de quem é este poema. Nós temos aqui um poema. E a tia traz o que é poesia. Vamos lá, o que é poesia? Nós temos aqui uma obra. Veja a obra de Matisse. Olha só a obra dele. Vejam. Vejam que nós temos quem aqui nessa obra? Nós temos dois bailarinos. Vejam, esta obra, você apreciando ela com um olhar mesmo sensível, um olhar mesmo voltado à arte. Tem poesia? Tem poesia. E as bailarinas? Vejam as bailarinas. Tem poesia? Também encontramos poesia em uma brincadeira de criança, em uma brincadeira divertida. Encontra-se poesia? Sim, encontramos também a poesia. Mas eu trouxe um poema. Vejam, como que eu sei que é um poema e não uma poesia? Tia Luzilene, nós podemos encontrar poesia dentro de um poema? Podemos, porque a poesia, ela expressa sentimento, uma dança de balé. Vamos ver aqui novamente com a tia uma dança de balé, que foi o nosso último conteúdo, poesia e movimento. Ali é feito uma história, e essa história eles vão expressar através da dança de balé, exatamente. E no poema, veja que o poema ele é um texto, ele é um gênero textual. Vejam que nós temos linhas dentro deste verso, dentro deste poema. E um poema, ele é constituído por
Por o quê? Vamos relembrar, nós já estudamos na nossa aula de língua portuguesa, de gramática, nós já estudamos, lembram? Então vamos ver com a tia. No poema, vejam que ele é constituído por versos, ele é constituído por estrofes, não é verdade? E muitas vezes encontramos também rimas dentro de um poema, que são as palavras que rimam com a outra, não é verdade? Então, dentro deste poema, veja que nós temos os versos. Vamos lembrar, tia Luzilene, o verso é o quê? Verso, ele é uma linha. Muito bem, acertaram. Verso é uma linha de um poema. E os versos vão formar o quê, meus amores? Os versos formarão o quê? As estrofes. Tem poemas que só existe uma estrofe, outro, duas, três, depende de cada poema. Então, essa obra, a poesia, ela é encontrada em pinturas, não é verdade? Em pintura, em uma arte de quadro, como tem este quadro pintado. Vejam que aqui, eu olhando para esta imagem, para esta obra, consegue transmitir essa obra algo a mim? Consegue. Eu olho, eu vejo ali as expressões das bailarinas. Vejam, essa aqui do canto, como é que ela já está diferente. Então, ela transmite sim, tá? E lembrando que a poesia nós também encontramos dentro de um poema. Então, poesia é o que? É música, não é verdade? Poesia é música. Poesia é o que mais? A tia falou brincadeira, pinturas. Vamos lá, o que mais? Nossa, existe tanta coisa que é uma poesia, como a tia falou antes. Alegria, tristeza, um filme. Tia Luzilene, eu posso encontrar a poesia dentro de um filme? Sim, nós podemos encontrar. E um livro? Sim. Vejam, a poesia, ela, quando já vem ali em texto, vejam, ela já não vem como o poema. Porque o poema ele é muito fácil de ser identificado, porque nele eu vejo que linhas, que são os versos, as estrofes, rimas, muitas vezes tem muitos poemas que vêm rimas, então é bem fácil de identificar. Um desenho, vejam, o que a tia diz quando olhava os desenhos de vocês em sala de aula, ou então agora, quando vocês enviam no nosso e-mail os desenhos. O que a tia diz? Eu falo o quê? Que aquele desenho transmitiu algo, uma emoção muito forte à tia Luzilene, não é verdade? Nós encontramos isso em desenhos. O Davi, cadê o Davi Santos? O Davi Santos desenha muito bom. Todos vocês, o Caio, os desenhos do Caio são lindos. De todos vocês. O Adam também desenhado. Muito obrigada pelo desenho que você fez para a tia Luzilene. A tia Luzilene expressou no e-mail, você viu? Quando eu fui corrigir as tarefas, atividades, a tia enviou um e-mail agradecendo a você pelo carinho, pela sua professora, no caso a tia Luzilene, e a tia falou que se emocionou muito lendo aquele cartaz que você fez para mim. Vejam, então naquele cartaz tinha poesia, tia Luzilene, Adam, tinha poesia, me alegrou, a minha alma ficou feliz, a minha mente, certo? Então, nós não vamos mais errar quando falarmos de poesia. Aqui tem poesia porque o nosso livro de artes, nós encontramos tanta poesia dentro desse nosso livro de artes. E aí, uma hora nós lemos o que? Um poema, que foi a bailarina.
De repente estamos em poesia, estudando balé clássico, e lá tem também uma história muito linda, tem também poesia. Ai, mas poesia é a mesma coisa de poemas? A tia já explicou no início. Então, a nossa aula hoje foi sobre poesia, que a poesia está na natureza, a poesia está na paisagem, em um rio. Tia, eu posso sim. No momento em que eu olhar aquelas águas correntes, aquele rio, ele pode transmitir algo a mim, a você. Então a poesia nem sempre estará em textos. E quando ela estiver em texto, você vai lembrar que poema é diferente da poesia, que no poema tem os versos. Vejam que nesse poema não tem ponto final. Você pode conferir no seu livro, que do jeito que está no seu livro, a tia colocou aqui para nós analisarmos. Veja, ele é separado o quê? Tem vírgulas, porque é a pausa da fala. E então, não vamos esquecer, tudo bem, meus amores? Não vamos esquecer que a poesia é diferente do poema. O poema ele já vem ali em um texto, já vem ali em estrofes, em versos. Na hora que eu olho, eu já identifico. E dentro dele, sim, eu posso encontrar a poesia. Mas a poesia em desenho, em obras, filmes, música, quando uma paisagem fala comigo, quando eu expresso um sentimento, seja ele alegria, felicidade, tristeza, dor, não é verdade? Então, para a atividade de casa, a tia vai querer que você produza sim uma poesia. Tia, pode ser escrita ou pode ser em desenho? Pode ser em desenho, porque no nosso livro, nós temos ali naquele livro muitas obras, não é verdade? E nós apreciamos a cada uma, inclusive os movimentos da dança, que também é uma arte, também é uma poesia. Então, meus queridos, vocês irão fazer este desenho expressando uma poesia, tudo bem? O poema, nós ainda encontramos dentro do poema o título. Veja que o poema tem um título, certo? Não esqueça disso. Faça o seu desenho, nos envie, tudo bem? E até a nossa próxima aula. Um beijo para todos vocês, meus amores, do fundo do coração, segundo ano A e segundo ano B.